serviço solicitado não está disponível no momento. Por favor, tente novamente mais tarde. Boa tarde, sou a advogada Lorena. Nós temos uma consultoria jurídica marcada para hoje e eu quero saber em que posso ajudá-los. Doutora Lorena, estamos pensando em pegar um empréstimo para poder ampliar nosso negócio, mas o banco informou sobre hipoteca, penhor, anticrés. Você poderia explicar melhor para gente? Eu já falei para ela que penhor é de joia. Entendi. É super normal ter dúvidas sobre o que é anticrés, sobre o que é hipoteca, sobre o que é penhor. Então eu vou dar uma introdução para vocês do que é esses três e quais são os princípios que regem, onde que está escrito, que é importante a gente saber também, e depois vou destrinchando sobre cada um deles, tudo bem? Bom, primeiro vocês precisam saber que eles são garantias reais. O que é isso? É uma forma do credor ele se proteger para que ele, se ele emprestou algum dinheiro, ele tenha essa garantia, esse bem, para que possa cobrir a dívida caso ela não seja paga. E onde que estão escritas essas garantias? No artigo 1419 a 1510 do Código Civil. Então isso é importante vocês saberem, que é uma proteção ao credor mesmo. Sobre os princípios que regem, aí agora vai abrir uma visão mais ampla para a gente entender. Eu vou citar três, mas existem vários outros. Tem o princípio da indivisibilidade, tem o princípio da especialização e temos o princípio da publicidade. O que são cada um deles? O princípio da indivisibilidade é, se a pessoa ela pagou a dívida parcialmente, isso quer dizer que ela deve a outra metade. Então, se ela deve a outra metade, esse bem ele não vai ser devolvido enquanto a dívida não for paga. Nós temos também o princípio da especialização, o próprio nome diz, tem que ser específico. Tudo que tiver no contrato registrado tem que ser específico, como por exemplo o veículo. Tem que ter a placa, tem que ter o ano, de que ano é aquele veículo, tem que ter a cor do veículo, tudo bem especificado. Tem que ser tudo muito bem analisado, né? Nós temos também a publicidade. O que é a publicidade? Tudo tem que ter um registro público. Por exemplo, no cartório competente, como o cartório de imóveis e o cartório de registro de título ou protesto. Então, até aí eu expliquei um pouco sobre os três juntos e agora eu vou destrinchar, vou explicar cada um bem específico, tudo bem? Vamos entender então de forma simples. O que é o penhor? O penhor está escrito no artigo 1431 do Código Civil e o penhor é basicamente assim. Tem uma pessoa e essa pessoa ela tem o bem, mas ela precisa pegar um empréstimo em dinheiro. Esse bem ele vai ficar retido com o credor dado em garantia. Caso ele não pague a dívida, esse bem imóvel, né, como por exemplo um veículo, como produtos em estoque, mercadorias, ele fica retido com o credor e caso não seja pago, o credor ele pode vender esse bem para que seja dado em garantia ou ficar com esse bem para ele mesmo. E se caso for pago, esse pagamento vai ser finalizado, a relação jurídica ele vai ser finalizada e vai ter a devolução desse bem para o devedor. Ele vai ter o bem devolvido para ele mesmo, né? Nós temos também, e esse é o penhor, diferente da hipoteca. A hipoteca principalmente é para bens imóveis, como um apartamento, um terreno ou uma casa. Essa casa, o devedor ele pode continuar usando essa casa, morando na casa, mas vai ter um registro lá que todo mundo vai ficar sabendo que aquela casa é dada em garantia. Caso ele não pague a dívida, essa casa ela vai ficar como garantia para o credor e ela pode sim ser vendida caso não seja paga a dívida, né? Mas ela não precisa ser entregue ao credor. Ela pode ficar com o devedor, ele usando tudo certinho, mas se não pagar, aí sim o devedor ele pode vender, o credor ele pode vender.
Já a anticrese, ela está prevista no artigo 1506 do Código Civil, que é como, por exemplo, o devedor ele tem uma empresa ou uma fazenda e isso gera frutos e renda extra. E aí ele precisa ampliar o negócio. Ele entrega então essa renda, né, esses frutos para o credor, e o credor ele pode usufruir, ele pode ficar com aqueles frutos, com aquela renda, até que pague a dívida. Então, a anticrese é isso. Como, por exemplo, se alguém deve dinheiro e entrega uma fazenda ao credor, o credor ele pode colher, ele pode plantar, ele pode vender os produtos até quitar o valor devido. Mas aí, quais são as responsabilidades do credor? O credor ele tem que preservar aquela fazenda e ele também tem que prestar contas ao devedor. Então, no mais é isso. Conseguiram entender? Doutora Lorena, eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade. Seria possível que você pudesse resumir? Tá, então resumindo, para ficar mais claro, o penhor, ele é quando tem a pessoa, o devedor, ele tem um bem imóvel e ele precisa de algum valor. Ele entrega a posse desse bem imóvel na mão do credor até que quite a dívida. Já a hipoteca, principalmente bem imóvel. O devedor ele pode continuar usando, pode continuar morando no imóvel, utilizando, mas vai ter que ter um registro para todos saberem que aquele imóvel está registrado como garantia em alguma dívida. Já a anticrese é um bem imóvel, também pode ser bem imóvel. Ele entrega a posse ao credor e o credor ele pode usar os frutos, ele pode usufruir até que quite a dívida. Até aí tudo certo? Entendi, doutora, mas quais seriam as vantagens e os riscos? A vantagem maior é para o credor, porque o credor ele vai receber aquele valor que ele emprestou, seja através do bem dado em garantia ou da quitação integral da dívida. Já o devedor, ele pode perder esse bem, ele não vai poder vender, vai ficar como se fosse preso no contrato e não vai poder exercer os benefícios dependendo do tipo de garantia. Até aí tudo certo? Vocês conseguiram entender? Tem mais alguma dúvida, algo a acrescentar? Entendi, doutora. Mas qual seria a melhor opção? Bom, a melhor opção para vocês depende da garantia. Por exemplo, se vocês têm uma empresa e quer ampliar o negócio de vocês e se tiver produtos em estoque, pode ser que seja penhor. Agora, se vocês quiserem dar um imóvel em garantia e vocês podem continuar morando nesse imóvel, usando esse imóvel ou até mesmo terreno. Só que vai ser hipoteca, precisa ser registrado. Agora, a anticrese, se vocês tiverem uma fazenda, por exemplo, vocês podem entregar essa fazenda ao credor e o credor ele vai usar, ele pode plantar, ele pode colher e usar essa renda extra para que seja quitada a dívida. Bom, no mais é isso. Se vocês precisarem de mais uma consultoria, podem entrar em contato comigo. Fiquem à vontade para me ligar, tá bom? Tchauzinho, até a próxima. Lorena, olha essa notificação que eu acabei de receber. Estão dizendo que eu vou perder a minha casa, né? Vão penhorar a minha casa porque eu não pago IPTU há anos. Isso é um absurdo. Calma, Elisamara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando alguém deve uma dívida de IPTU por muito tempo, o município pode sim entrar com a execução fiscal. E aí, se a dívida não for paga, realmente o imóvel pode ser penhorado. Mas existem formas de renegociação, de rever a dívida para que não chegue a esse ponto. Ah, não. Agora você vai me falar que eles vão tomar a minha casa? Eu não acredito nisso. Olha essa notificação aqui. É um monte de merda. A lei é uma bosta. Eu quero ver quem vai botar a mão no meu portão. Informações evitam surpresas e até mesmo constrangimentos. Direito é proteção e conhecimento é a melhor defesa. Auxiliando você. Caguei. Penhor, anticrese, esqueci o outro. Volte sempre. Tchauzinho. Peraí, gente, uma parte do que eu pedi pra falar abaixo. Casa? Eu não aceito.